Olá, meus caros alunos, então estamos de volta aqui para falar do processo legislativo sumário, previsto no artigo 64 da Constituição. Ele segue a mesma dinâmica do processo legislativo ordinário. A única diferença é que os prazos são reduzidos. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no artigo 64, parágrafo 1º. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Bom, aí esse projeto de lei ele vai para cada uma das casas e as casas têm um prazo reduzido. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Isso significa que, se o presidente da República pediu, nos projetos de sua iniciativa, urgência, na forma prevista no parágrafo 1º, a Câmara e o Senado têm até 45 dias para votar. Se não votar, entra em regime de urgência e tranca a pauta. Né? Suspendem-se todas as demais deliberações legislativas, salvo aquelas que têm prazo determinado, como é o caso da medida provisória, e nós vamos ver quando estudarmos a medida provisória. Tá? Bom, então cada um terá 45 dias. E caso haja emenda, por exemplo, foi apresentado na Câmara, né, projeto de iniciativa do presidente sempre na Câmara. Então ele apresentou e pediu urgência. A Câmara tem 45 dias para votar. Né? Aí ela votou, apresentou uma emenda, voltou e mandou para o Senado. Se o Senado apresentar uma emenda, a Câmara tem mais 10 dias para apreciar essa emenda. Esse é o processo legislativo sumário. Tá? Bom, além disso, eu queria falar para vocês sobre a distinção entre a lei ordinária e a lei complementar, porque nós estudamos aqui o processo legislativo ordinário, que compreende tanto a lei ordinária quanto a lei complementar, que tem toda essa tramitação que a gente estudou, com possibilidade de emenda, sanção, veto, promulgação, todas essas três fases: a fase de iniciativa, fase deliberativa e a fase complementar. Qual que é a diferença da lei complementar e da lei ordinária? A diferença material é que a lei complementar, a Constituição expressamente diz: isto é matéria de lei complementar. Exemplo, vamos lá no parágrafo do artigo 22 que eu citei para vocês nesta aula. Então o artigo 22 diz quais são as matérias privativas da União para ela legislar. Compete privativamente à União legislar sobre. Aí vem diversas matérias: direito civil, comercial, penal, processual penal, eleitoral, enfim. Tem uma série de matérias aqui: populações indígenas, imigração, registros públicos. Aí o parágrafo único diz o seguinte: a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. O que significa que a Constituição diz que apenas a lei complementar é que pode prever a delegação da União para os estados legislarem sobre essas matérias. Muito bem? Vamos lá no artigo 19, né, artigo 14 da Constituição. Parágrafo 9º. A lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Muito bem. Então o que a gente percebe aqui
é que toda vez que a Constituição quer que uma matéria seja tratada por lei complementar, ela expressamente diz isso, né? E quando será então uma tratada por lei ordinária? Em todos os outros casos. Então, materialmente, a Constituição diz, olha, lei complementar deve tratar sobre isso. A competência da lei ordinária é residual. Todo o resto é da lei ordinária. Aí é óbvio que nós temos outras espécies normativas, como nós vamos estudar. Mas aquilo que não está especificado deve ser tratado por lei ordinária. Então, materialmente, a lei complementar, a Constituição expressamente menciona quais são as matérias que devem ser tratadas por lei complementar e, residualmente, deixa o resto, residualmente, né, para a lei ordinária. Além disso, tem uma diferença formal também. Nós vimos uma diferença material, mas há uma diferença formal também. A lei complementar, para sua aprovação, ela precisa de maioria absoluta em ambas as casas. E para a derrubada do veto, professor, como é que fica? Também maioria absoluta. E a lei ordinária? A lei ordinária, para sua aprovação, precisa de maioria simples, ou também chamada de maioria relativa, para sua aprovação. Vamos lembrar a diferença? A maioria simples ou relativa é a maioria dos presentes à sessão legislativa. A maioria absoluta é a maioria dos membros da casa. Né? Nós vimos que para que a sessão legislativa se instaure, para que possa haver a votação, é preciso que ao menos a maioria de todos os membros da casa estejam presentes. Né? Então vamos dizer que num projeto de lei ordinária tem lá 258 deputados. A maioria para a instauração precisa ter no mínimo dos 513, 257. Para começar a votar, para instalar a sessão de votação. Então tu tem lá 258. Né? 258, nós precisamos para aprovação da lei ordinária, a maioria desses 258. Quantos são? 125, com 429, 130 tem a aprovação da lei ordinária. Para a lei complementar, nós precisamos que a maioria absoluta vote favoravelmente. Então nós precisamos de, no mínimo, dos 513, 257 votos favoráveis. Olha a diferença de quórum da lei complementar para a lei ordinária. Tá? E essa diferença se aplica tanto na casa iniciadora quanto na casa revisora. Então nós precisamos, para a lei complementar, da maioria absoluta dos membros da Câmara, para aprovação dela. E também da maioria do Senado. Para a lei ordinária, nós precisamos ter a maioria dos presentes na Câmara e da maioria dos presentes no Senado Federal. Muito bem? Então nós estabelecemos aqui a distinção material e formal entre lei complementar e lei ordinária. Bom, para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês algumas observações sobre o processo legislativo, que são matéria de questões de concurso público. Primeiro, a iniciativa privativa do Executivo, o vício de iniciativa, a iniciativa do Executivo não dispensa a sua deliberação. Ou seja, se o projeto de lei de iniciativa do Presidente da República é apresentado na Câmara e é votado sem alteração, aí vai para o Senado e é votado no Senado sem alteração, ainda assim precisa da sanção do Presidente da República, que pode inclusive vetar o seu próprio projeto de lei. Muito bem? A outra coisa, o vício de iniciativa não pode ser suprimido pela sanção. Então, digamos que uma determinada matéria de um projeto de lei só poderia ser apresentado pelo Presidente da República, mas foi apresentado por um deputado. Esse projeto de lei tramitou na Câmara, tramitou no Senado, foi para o Presidente da República e ele sancionou, ele concordou com aquele projeto de lei. Essa sanção não supre o vício de iniciativa.
Esse projeto de lei será inconstitucional por inconstitucionalidade formal, pois teria que ser iniciado pelo presidente da República e não foi. Muito bem. Outra questão. A emenda ao projeto de lei privativo do Executivo só é possível se não gerar aumento de despesa. Então, digamos que o projeto de lei apresentado pelo presidente da República é de iniciativa privativa dele. Não pode ser apresentado por outro. Ele pode sofrer emenda na Câmara e no Senado? Pode, desde que não importe em aumento de despesa. Mas tem uma exceção. Está prevista no 63, 1 e 2. No artigo 166, parágrafos 3º e 4º. Pode gerar aumento de despesas se houver a indicação de onde será retirado esse recurso e desde que possa ser retirado esse recurso daquele determinado lugar. Aí, nesse caso, pode ter esse aumento de despesa, mas é preciso indicar de onde vai sair o dinheiro. Outra questão, a emenda a projeto de lei de iniciativa exclusiva ou privativa, seja do presidente da República, seja da Câmara, seja do Senado, ele precisa guardar pertinência temática. Ou seja, a emenda precisa, a alteração do projeto precisa estar de acordo com o tema tratado no projeto. Senão, há usurpação de competência na iniciativa do projeto de lei. Muito bem, acho que são essas as questões que eu tinha para passar para vocês. Nós encerramos por aqui o processo legislativo ordinário, aplicável à lei complementar e à lei ordinária. Também falamos do processo sumário e na semana que vem nós voltamos com o estudo das espécies normativas. Muito bem? Até mais.